Boa noite. Estamos aqui para mais uma live para falar hoje do tema de marketing, né, de uma forma geral, marketing para o arquiteto, para o profissional de arquitetura. E eu sou Mila Peixoto, sou arquiteta há algum tempo, né, e estou aqui concorrendo para conselheira do CAL, né, então aqui na chapa 1 da Conexão. E estou aguardando aqui entrar a Mila Liberato, então vamos ter uma dupla de Milas aqui, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse mercado, sobre essa nova realidade que a gente está vivendo, que é o momento mais virtualizado, né? Então a gente falar sobre como é que a gente se coloca nesse momento, né? Como é que a gente se coloca nesse mercado e como é que a gente pode, inclusive, ganhar espaço nesse mercado, né? Então, falar de marketing e marketing de uma forma mais geral. Então, estou aguardando só a Mila conseguir entrar aqui e aí a gente iniciar a nossa conversa sobre marketing. Ó, Mila aqui, estou colocando ela, Mila Liberato. Estamos entrando aqui para começar esse nosso bate-papo. Olá, Miloca! Oi! E aí, Mila ao quadrado? Tudo é Mila ao quadrado, né? Vamos nós. Então, a gente foi carinhosamente apelidada de Mila ao quadrado na nossa chapa. E quem não é uma chapa com duas Milas, meu filho, não pode ser qualquer chapa, né? Uma chapa já de peso, né? Porque já vai ao quadrado aí. Mila ao quadrado. Porque não é Mila de Milena, não é Mila de Camila, não é Mila de Ludmila, é Mila de Mila com um L só, né, Miloca? Com um L só, exatamente, igualzinho. Então, Mila dobrada. Sempre perguntam se é Mila com dois L's, você sofre disso? Sempre. Não, se é Milena, se é Ludmila, se é Camila, tem um monte de chamam de todos os nomes até eu falar, gente, é só Mila. Mas vamos entender, essa nossa pauta hoje é de essencial importância para a continuação desse mercado, né, Miloca? A questão do marketing. A gente está vendo aí a tecnologia avançando e a nossa condição de prestadores de serviço, né? A gente tem que estar muito antenado nessa questão e a gente está aqui hoje para tentar contribuir com o máximo dos nossos colegas, de arquitetos, com essa pauta. Pois é, de uma estrada que a gente vem trilhando no marketing, né, pessoal, vamos dizer assim, no marketing presencial, né? E agora a gente tem que avançar também para o marketing virtual, né? Porque tem que abraçar esse novo momento mesmo e era para ser, mesmo com pandemia ou sem pandemia, era o caminho natural, né? Não tinha, ou seja, vencer barreiras, então isso é muito legal também, né? Porque apesar de a gente estar dando muito mais conta de muito mais coisa, mas a gente também tem um alcance muito maior hoje, né? Você quebra todas as barreiras físicas de alcance, né? Então... Mila, apesar da gente ter, assim, né, quase que a mesma idade, mentira, gente, ela é mais nova do que eu. Muito mais nova. Eu queria que você colocasse, né, para quem está assistindo a gente, como é que se comportava essa questão do marketing, principalmente para você que vem de um grande escritório, como era fazer o marketing à moda antiga, digamos assim, o que não podia faltar, para a gente poder fazer esse paralelo, né, com os dias atuais. Perfeito. Bem puxado. Vamos começar do começo, dos princípios, né? Dos primórdios. Vamos lá. E dos princípios de marketing que não mudaram, na verdade, tá? Então, eu acho que a gente começa aí... Eu sou tão apaixonada por marketing que eu fiz MBA em marketing, né? Mas tudo bem. Então, isso tem 20 anos, né? Então, que eu fiz, tá? Para que eu sou mais velha que você. Detalhe. Mas, assim, o que eu vejo é que na hora que a gente espreme tudo isso, os princípios são os mesmos. Eles continuam sendo os mesmos, né? E se a gente tenta... ou se a gente foge de respeitar os princípios, a gente se perde, tá? Então, o que é que, na verdade, o que se fazia? Vou voltar à sua pergunta, depois a gente conceitua um pouco o marketing, tá? Mas o que se fazia antigamente? O que era super importante, né? Eu acho que continua, essa relação do profissional com o cliente, tá? Então, isso já era...
E só uma pausa, porque assim, a gente acabou, a gente nem fez esquenta de live, a gente Foi. já, né, já foi com o assunto goela abaixo, É né? verdade. Vamos respirar, gente, é porque eu sou no nível acelerado, vocês não Elétrica. têm noção. Eu sou muito acelerada. Então, assim, dá um tempinho para os colegas chamarem outros colegas, para a gente fazer uma live aqui bem Isso. participativa. E Aviãozinho aí, é para isso, hein, gente? Tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. Manda, manda, manda. manda os aviões, vamos chamar o povo para Manda os ouvir um aviões. pouquinho. E aí, Exatamente, sim, a gente exatamente. fazer essa introdução aí calorosa, Aham, porque marketing é tudo, né? Dentro da nossa área, a gente que lida com imagem também, é sim, importantíssimo tratar dessa questão. perfeitamente. Na verdade, o marketing está em todas as áreas, né? Isso. Porque ele não é. As pessoas confundem muito marketing com propaganda, né? A Uhum. propaganda, na verdade, ela é um pedaço do marketing. Mas o marketing ele tem uma abrangência muito maior, né? Que é todo o reflexo do que você é, do sua imagem, do seu trabalho, tem um alcance muito maior, né? Então, às vezes as pessoas, o marketing digital, que na verdade esse termo nem é muito adequado, eu acho, porque Sim, né, não é um marketing digital. O marketing ele continua sendo o mesmo, é a base de tudo. isso. É um marketing que você faz de dentro para fora, né? Do que você é, do que é sua estrutura profissional, no caso que a gente está falando de profissional, para fora, né? Para mostrar o que você tem dentro. E o digital, na verdade, ele é só uma distribuição, né? É uma Entendeu? ferramenta, né? É uma Vamos ferramenta. Melhor, colocar numa chave. É isso. uma Então, ele ferramenta. está dentro de uma das ferramentas que você usa dentro do marketing, né? Então, o marketing tem muito mais coisa do que isso, tá? E a grande história do marketing, já que a gente não... Depois a gente volta àquela primeira pergunta que você me fez, Sim, né? Mas eu acho que a grande história do marketing aquela máxima, assim, se você não tem o que mostrar, você vai mostrar o quê, né? Então, a primeira coisa é você criar suas bases sólidas, tá? Então, se é dentro de sua profissão, se é dentro de sua empresa, seja o que for, você começar a criar bases sólidas. E eu acho que valores, nesse missões, ponto, princípios. exatamente, que não podem ser só um quadrinho na parede, né? É melhor até não fazer, se é só para botar na parede. Então, assim, Tem que sair de tem que dentro mesmo. incorporar totalmente o que é a missão, né? Todas essas metas, missões e visão e tudo isso que o marketing, né, bota como vamos dizer assim, um balizador para suas ações, mas isso tem que, de fato, ser um balizador para as ações, senão você fica perdido no decorrer do percurso, tá? Então, na verdade, eu acho que tem uma coisa muito importante aqui. Tem muito assunto para a gente falar sobre isso, mas tem uma coisa muito importante, né? É a gente se conhecer como profissional, tá? E aí eu vou falar como profissional individual, mas se for uma empresa, mas como empresa, mas a gente se conhecer como profissional para traçar o objetivo e onde a gente quer chegar, né? Então, Isso. assim, se você não se vê onde você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você não vai conseguir dar o primeiro passo agora, tá? E isso, dentro de arquitetura, eu vejo como uma coisa extremamente importante. Eu acho que é o divisor de águas do sucesso. Se você não determina o que você... Porque a arquitetura é muito amplo. Nosso alcance, nosso campo de atuação é muito grande e é muito variado. Então, enquanto você não se conhecer, né, fizer aquela autoavaliação, determinar quais são os seus valores, quais são os seus diferenciais dentro desse mercado. E o mais que do te que move, isso, né? o que te move, e além disso, o que você precisa para ter o diferencial que você quer, né? Para chegar onde você quer, que eu acho que está a base de toda a conversa, né? E eu acho que, inclusive, é uma das coisas que a gente tem conversado muito na chapa, que é justamente ajudar o profissional a ter vamos dizer, Clareza. esses conhecimentos multidisciplinares e transdisciplinares que eles vão fazendo parte do nosso percurso profissional, né? Então, se a gente não pega isso de uma forma mais, assim, ávida, Didática. sabe? Isso, didática, com certeza, né? E ávida de você querer muito aquilo porque você tem um objetivo lá no final da linha, entendeu?
Então, eu acho que como eu voltei aqui, só para eu concluir esse raciocínio, quando eu falo que é um divisor de águas, você tem um objetivo, é nesse sentido, porque se você não tem esse objetivo claro, você não sabe o que fazer para chegar nele, né? É aquela história que no marketing digital, inclusive, fala muito do sua Roma. Onde é a sua Roma? Qual é a sua Roma? E, na verdade, a Roma é justamente onde você quer chegar, né? Então, se você não tem uma Roma, como que você chega nela? É aquela história. Você já percebeu, fazendo uma analogia bem básica, assim, que meus filhos fizeram esse apontamento, meus filhos de 6 e 8 anos. Quando a gente vai a primeira vez num lugar, ele é muito distante. Eu lembro que a primeira vez que a gente viajou de carro com eles, que a gente foi para Aracaju, a viagem foi interminável. Porque assim, você não conhece o ponto final. É uma novidade. A partir do momento que você passa a conhecer, que você sabe o que é, onde você vai chegar, ela é rápida. E assim é para tudo na vida, né? Então, esse caminho que a gente faz no marketing é muito assim. Quando você conhece o final, tudo fica fácil. Tudo difícil fica conhecer fácil. o final. Porque exatamente. Então, eu acho que o marketing, na verdade, assim, se eu posso dar uma dica aqui para alguém que queira ouvir uma dica, determine onde é que você quer chegar. Porque se você não determina, e aí você fez uma analogia aos seus filhos, eu vou fazer aos meus também, para não deixar de fazer, tá? Porque não dá para mãe coruja, não dá para não falar e filho, né? Então, os meus são velejadores, né? Competem e tal, e são velejadores. E aí, velejar é exatamente isso. Você pode pegar um barco e ficar ali boiando sem saber para onde você quer ir, ou você determina um lugar que você quer ir. E você que domina o vento. O vento te leva para onde você quer ir, não é para onde ele quer ir, né? Onde ele quer que você vá. Nossa, então, que chique! Eu falo dos meus filhos assim, numa viagem de carro para Aracaju, e você vem com veleira. Pô, Mila, não humilha, Mila. Sim, querida, mas eu nunca nem sou convidada para entrar com eles no barquinho, porque minha mãe você não sabe, você não entende, né? Mas tudo bem, abstrai esse detalhe aí. Mas assim, vai ser divertido isso aqui, viu? Uma hora vai ser pouco, daí a gente vai ter que recomeçar essa live. Mas é verdade, cara. Se você pensa isso, por exemplo, se você não sabe o destino que você quer chegar, você vai para o meio de um mar, o vento vai te levar para onde ele quer, entendeu? É bem isso. Agora, se você sabe onde quer chegar, você vai fazer todas as manobras e os caminhos que você precisa para chegar onde você determinou, entendeu? Então, eu faço essa analogia aí com o marketing. Enquanto a gente não descobrir qual é o destino final, você não tem caminho que te leve, né? Você fala assim, eu quero chegar, assim, meu querido, aonde você quer chegar, né? Se você me disser aonde, aí é só, né? Fica tranquilo. Então, eu acho que assim, grande parte da questão do marketing parte disso aí, tá bom? De você determinar aonde você vai e aonde você quer chegar, né? A partir daí, você vai fazer aquela engenharia reversa, né? Onde você vai começar a traçar, eu acho que etapas e né, os degraus que você vai subir para chegar até lá. Principalmente porque esses degraus têm que ser sólidos, né? E essa é uma questão, eu acho que aí a gente fala um pouco do marketing digital, essa questão de chegar lá sem estar com a base sólida, né? Tem essa questão aí. Né? Então, eu vou voltar à primeira pergunta, tá? Volte à primeira pergunta. Vamos aqui continuar as analogias. E você estava explicando, que eu perguntei logo que iniciou na minha ansiedade. Qual é a diferença do marketing de um escritório de arquitetura há 20 anos atrás, 25 anos atrás para hoje. Né? Com a ferramenta do digital que a gente tem. Eu queria traçar esse paralelo, começar... O que não podia faltar no marketing, vou chamar de antigamente, tá, Mila? Antiga. Né? Fale. Depois desconto. Pode deixar. Já anotei. Gostei agora de deixar para minha antiga Mila nova aqui, tá? Desculpe os meus cabelos brancos. Sim, o meu não tem. Vamos lá. Vai ser ótimo. Do marketing antigo para o marketing novo. Isso. Tá. Isso, vamos lá. Vamos lá. O marketing antigo, né, que a gente vai falar aqui, o marketing que ele tinha um alcance menor, eu vou dizer, tá?
Então, eu acho que o marketing, como eu falei, os princípios são os mesmos. Os P's, os 5 P's que depois viram 5 S's, que é serviço, aquela coisa toda da base do marketing, eles continuam. Eles estão aí cada dia mais fortes, tá? Porque a gente tem que lembrar que o que a gente está fazendo é pra gente. Então, na hora que a gente está fazendo pra gente, a gente está relacionando todos esses pilares que precisam ser feitos para poder a gente alcançar o sucesso do nosso trabalho, do nosso serviço que a gente está prestando, tá? Então, isso não muda. Isso era assim, isso continua assim, isso vai continuar sempre assim, tá? São essas bases sólidas. Na verdade, o que muda é na ponta, é essa distribuição. Então, por exemplo, deixa eu te falar, o que acontecia muito antigamente? Você tinha as revistas de decoração, né? Vamos falar, eu não vou falar nem como marketing, eu tô falando como ponta de divulgação de trabalho, isso. Tá? Então você tinha as revistas de decoração, que eram muito fortes, né? Então, como é que isso acontecia? Você tinha um editor de revista, várias editoras, que são pessoas que ficaram muito conhecidas, porque elas eram realmente pessoas como editores e editoras, homens e mulheres. Eles eram os olheiros do Brasil, né? Assim, Brasil e mundo, mas vamos falar de Brasil aqui. Então, eles viajavam para descobrir pessoas, talentos, coisas legais que você estava fazendo. Então, isso acontecia muito. E isso era muito legal, porque trazia muito regionalidade, né? Que a gente perde um pouco com a coisa mais geral, né? Mais mundial. Você perde um pouco essas originalidades, essas questões regionais, de criação mesmo. Mas era feito desse jeito. Então, vinham pessoas, né, que tinham identificando, você acabava ficando amiga. Então, a gente tem muito amigo no nosso escritório, meu pai, né, da história, e eu também, muitos amigos que eram editores de revistas, né, porque vinham procurar coisa, achavam coisa legal e botavam. Então, você tinha essa questão da revista, mas sempre, no nosso caso, sempre foi uma mídia espontânea. O que é a mídia espontânea? Né? Que ela tem um valor incrível, porque é uma mídia que ela vem para você porque reconhece alguma coisa que você faz de destaque. Né? Isso. Que é uma mídia completamente diferente daquela que você contrata, que você paga por um anúncio na revista. Não sou contra, não é isso que eu estou dizendo. Mas é uma mídia que ela vem de uma forma diferente, tá? Então, eu acho que um pouco dessa mídia espontânea, ela mudou de configuração. Ela continua existindo, mas ela mudou de configuração, né? Então, hoje, por exemplo, você publica alguma coisa no seu Instagram, tá? Você pode pagar para distribuir. Isso. Mas, assim, de fato, as pessoas gostarem ou não, você pode distribuir mais, né? Aquela história. Você pagou, distribui, vai sua imagem lá do seu projeto para os 4 cantos do mundo. Mas elas só vão compartilhar, dar like, não sei o que, se elas de fato gostarem, tá? Se identificarem, exatamente. Se identificarem. Então, assim, o que acontecia antes? Vou voltar ainda um pouquinho mais para trás. Você tinha toda essa publicação, você tinha um renome, no caso da gente como escritório, acabou tendo mais reconhecimento fora do Brasil do que dentro. Primeiro fora do Brasil para depois dentro, que é chato do Brasil isso, né? É muito chato. É porque a gente importa muito, né? Importa muito. Então você precisa que alguém te reconheça lá fora para depois o povo seu, né? Seus conterrâneos reconhecerem você. Essa é a questão de a gente não se valorizar. Eu percebo também, tudo bem, que as outras culturas se valorizam, mas elas também cultuam, elas valorizam a importação também. Senão, o Brasil não seria um país de tanto sucesso, de tanta repercussão, né? Internacionalmente. Sim. Então, assim, é a curiosidade mesmo do povo conhecer o outro povo e esse intercâmbio. Tá lá fora, né? Então, assim, o que está dentro, todo mundo já sabe, já é meio que plástico. E a novidade é você conhecer o do outro, né? Então, esse intercâmbio é bacana também. Eu entendo porque assim, eu tive essa fase de achar que tudo era muito igual, tudo dentro de arquitetura era muito igual. E aí, depois você volta a valorizar. De fato, você conhece. Quando você tem a referência de fora, do outro, você começa a ter parâmetros para entender os diferenciais do que você achava que era igual, né, dentro da sua sociedade.
Então, essas É trocas verdade. acabam acontecendo mesmo. Acontece muito isso. Mas assim, o que na verdade vai diferenciar é justamente se você conseguiu levar todo esse seu diferencial e essas suas raízes, vamos dizer assim, né? Essa sua Sim, base bem implantada, entendeu? Então eu digo muito assim, ó, me preocupa quando as pessoas pegam e falam, faz uma postagem lá e bota até dinheiro em cima para poder distribuir e tem uma visualização enorme. Ok, mas você vai conseguir entregar aquilo que você está prometendo, né? Prometendo naquela visual, naquela coisa visual. Então, eu tenho pego muito nisso aí, nesse ponto, onde as pessoas elas estão criando a imagem delas como profissionais, tá? Estamos falando de profissionais aqui, e pessoas também, isso. mas estamos falando de profissionais, né? Mas elas criam imagens profissionais que elas ficam escravas da própria imagem, tá? E depois não Uhum. conseguem sustentar isso. Então a queda é muito maior. É aquela história que a gente fala sempre. Você deu um passo maior do que a perna, você vai cair. Óbvio que você vai cair. Isso não tem matemática que vá mudar isso. Você vai cair. Então, a minha preocupação nesse boom do marketing digital é que as pessoas estão esquecendo do fundamental disso, que é ter essa base, ter essa preparação para poder estar sendo exposto, né? É aquela Isso. história, ó, me dê o microfone que eu quero dar uma palestra para 5.000 pessoas no auditório. Ok, se você souber o que você está fazendo, você vai ser sucesso. Mas se você chegar ali naqueles 5.000 pessoas que você pegou o microfone e não tiver nada para dizer, acabou a sua Encerrou a vida. carreira. Nunca, entendeu? Então acabou, nunca mais ninguém vai te dar um microfone para falar com 5.000 pessoas. Então esse é o meu medo e essa é a minha percepção de que eu acho que as pessoas elas estão se esquecendo desse detalhe. Vem aquele glamour de todo mundo ter like, né? Porque virou medida de sucesso é ter like, né? Termômetro, né, de sucesso. Pois é, Pois pois é. é. Então, assim, mas assim, ter esse cuidado, porque quanto mais a gente se expõe, mais a gente tem que ter base para segurar isso aí, tá? Então, eu acho que tem essa diferença hoje. A gente consegue alcançar mais longe, alcançar mais rápido, mas a queda também é Isso. grande. A queda também é muito maior do que alguém que É. viu uma revista ali, do que alguém que viu 200.000 likes numa publicação de postagem, entendeu? Eu gosto de fazer os paralelos, né, Mila? Eu gosto sempre de estar indo com exemplos fora da nossa cunhada, ou do nosso cunho. Cunhada. Enfim, surgiu aqui na minha cabeça a imagem, figura e Não vou nem semelhança daqui. perguntar se você tem cunhada, se gosta, não vou nem entrar nessa questão para não te Com deixar numa certeza ela situação falou difícil. de mim. Tenho certeza que ela Falou, falou. falou bem. Mas, enfim, a questão de fazer um paralelo com a indústria fonográfica, né? A gente vê aí quantos ícones já venderam a alma e, assim, tiveram situações trágicas mesmo de encerrar não só a carreira, mas como a vida, por causa dessa Falta opressão, de base. digamos assim. E quando você vende assim uma coisa que você não dá cabo, você, né, não consegue entregar. Então, e assim, o marketing digital, o marketing, né, que a gente tem da ferramenta Chama de digital, marketing digital. o que acontece? Ele entrega mais, mas assim, eu vejo em algumas situações uma entrega sem substância. E aí você, tipo assim, você não sabe exatamente o que você está comprando, porque é uma embalagem muito bonita, uma lábia muito bem orquestrada, uma coisa bem presa, assim, porque essa questão do marketing está disseminada. As ferramentas de Instagram e Facebook eles se instalam justamente nessa área, então eles criam muitas pessoas com essas informações e formatam isso e vendem isso para muita gente, tanto que é o caso dos lançamentos, né? Você vê muito se falar em lançamento, existem ícones aí de lançamentos que fazem milhões em 7 dias, que fazem não sei quantos dígitos em 7 dias, então isso daí é uma estratégia e foi tudo meio que orquestrado, nada foi tão orgânico quanto parece, né? Como se parece. Então, ter muito cuidado com essa questão dessa ferramenta digital, porque essa embalagem, esse pacote, não é exatamente o que se fala e o que se entrega. Não. Então, até a própria ferramenta, agora mesmo, estão sofrendo de shadow ban.
Eu tenho os meus seguidores, né? A maior parte deles orgânicos. Tive um momento realmente de injeção monetária, mas a maioria dele é orgânico. E eu fiz uma postagem que eu não sabia, inclusive, que era como é que se diz? Proibida, que não era adequada. Que não era adequada, né? Fiz um vídeo com a música de cunho popular, mas assim, que não tinha autorização. Eles tiraram no ar na mesma hora de castigo no Instagram. Tá na geladeira. Né? Tô toda travadinha. E aí, o que acontece? Até isso, gente, é o algoritmo, né? É o algoritmo que vai interpretando coisas e muitas vezes erradas. A gente não tem esse gerenciamento como seria antigamente o marketing mais humanizado, digamos assim, né? Antigamente. Então, o de hoje, ele é automatizado, ele é de algoritmo, não tem tanta relação humana. Sim. E as embalagens são perfeitas. E aí você tem que ter um cuidado redobrado, né? Sim. Essa questão de fama, de divulgação e do que você entrega. Isso a gente tem que ter, de fato, um cuidado mais exagerado. Se você já era cuidadoso, ter um cuidado maior. Com certeza, isso. Isso eu não tenho dúvida. Saber o que está fazendo nisso aí. Porque é aquela história, né? Você faz uma coisa boa, 5 pessoas vão falar de você, né? Agora, se você fizer uma coisa ruim, vai ter 1 milhão falando. Então, o marketing digital, né? As ferramentas digitais, o que elas fazem? Elas expõem. Então, elas expõem de uma forma muito mais rápida e muito mais intensa. Então, se você não tem o que colocar de conteúdo de valor, você vai ser exposto sem o conteúdo adequado. Se você tem conteúdo de valor e consegue ser exposto, eu acho que é maravilhoso. Mas na hora que que eu chamo de conteúdo de valor? É um conteúdo que tem esse embasamento, né? E eu acho, assim, aí falando um pouquinho, gente, para quem está aqui, inclusive, é uma das coisas que a gente tem muito falado durante nossas elaborações de propostas no CAL, né? Para a chapa, que é o seguinte: o CAL está aí para, inclusive, ajudar a gente dentro desse banco, vamos dizer assim, desse universo que a arquitetura se encontra, que é um universo muito, vamos dizer, ai meu Deus, quais são as palavras? Transversal, dinâmico, cheio de coisa, né? Então a gente, como arquiteto, gente, eu falo que a gente é quase Deus, tá? Não me achando melhor do que ninguém, mas porque a gente tem que dar conta de muita coisa, tá? Então, assim, é quase mesmo, porque a gente tem que saber gestão de escritório, porque na maioria das vezes nós somos profissionais liberais, né? Então a gente tem que saber gerir escritório, tem que saber fazer cobrança, então tem que ser financeiro, administrativo, contabilidade, a parte toda de gestão, como eu falei, gestão de equipe, tem que ser revisor, né? Porque especificador, revisor, a gente tem que ser tudo, tem que atender cliente, tem que ser o marketing do negócio todo, né? Tem que ter a psicologia. Então, amplo e interdisciplinar. Obrigada, professora Alô. Eram essas palavras, amplo e interdisciplinar. E transdisciplinar também, porque não é só inter, né? Fazendo um parêntese, o nosso material humano que a gente tem que lidar para sair um produto, né? Porque a gente não lida com máquina. O software, o hardware, ele é uma ferramenta ínfima no potencial humano. E assim, a gente depende da nossa equipe que a gente tem que coordenar. E imagina, sei lá, 8 cabeças criando, né? Então você coordenar tudo isso, eu acho que é um grande desafio dentro da nossa profissão. Só esse parênteses, porque não é um produto fácil de realizar, entende? Não é uma coisa Tem simples. Muitas coisas que precisam ser pensadas. Além de técnicas, né? Porque toda a parte técnica a gente tem que dar conta, como as emocionais e eu diria as espirituais. Você tem que adivinhar o que o cliente está querendo, né? Então tem as espirituais também. Você tem que fazer uma cobrativa. Umas sessões espíritas para poder descobrir o que exatamente ele estava sonhando com aquilo e tal. Tem essas pegadas. Só que vocês não sabem, mas a gente tem bolas de cristais. Eu digo sempre, assim, ó, gente, a minha bola de cristal tá no concerto, mas quando ela voltar, eu juro que eu vou adivinhar o que você precisa. Mas no dia que ela voltar do concerto, eu faço, né?
Mas, mas, de qualquer forma, o que que acontece? Como é muita coisa, e são só 5 anos de faculdade, que eu acho que deveria ser até mais pela quantidade de disciplina que a gente Pelo amor de precisaria, Deus. o que que a gente faz? Dentro do conselho, aí falando para todo mundo que está aqui, a gente tem conversado muito isso. Como é que a gente pode trazer assuntos e disciplinas e temas que possam enriquecer mais a nossa capacidade técnica, a nossa capacidade de atuação profissional. E aí, uma das propostas, justamente, Mila, é trazer temas, né, diferentes de neuroarquitetura, de marketing, de BIM, de tecnologia, de diversas coisas, psicologia também, para trazer, a gente ter toda quarta-feira fixa já, né? Teria toda quarta-feira um curso com um tema diferente, tá? Desses que vinham. A gente está buscando também fazer uma plataforma que isso vá para digital, e tem a presencial, mas também tem um alcance maior, um alcance digital, né, online, que a gente está nesse momento mesmo, né, aproveitar isso, e trazer justamente palestras e cursos desses temas que a gente acha que são tão importantes e fica tão deficiente na nossa formação. E não é culpa de universidade nenhuma, não é culpa, porque não tem como dar conta de tudo isso dentro de só 5 anos de faculdade, né, gente? É verdade. Mas assim, a gente depois, assim, refletindo muito, você sabe que é uma queixa minha, essa questão da deficiência de algumas ferramentas que a faculdade não nos dá, mas assim, também a gente abraçar esse mundo todo do jeito que... Só arquiteto, a gente gosta de ter esses braços enormes para abraçar o planeta Terra, vocês não fazem ideia, todo arquiteto é assim. Eles querem, de fato, abraçar todas as áreas. E no momento que a gente entende que a gente precisa, sim, ter uma carreira, digamos, acadêmica maior para se especializar e se tornar muito bom naquela especificidade, aí sim a coisa vai funcionar, entende? Assim, a coisa começa a funcionar. Porque, por exemplo, sei lá, um médico cirurgião, cardiologista, ele passa 10 anos estudando, mas assim, 10 anos estudando, não é ganhando dinheiro e estudando, é estudando apenas. Né? Então, o arquiteto que acha que pode ser generalista, ele está se enganando, sabe? Assim, e são essas visões que eu acho que faltam na faculdade. Isso, sim, é uma saliência que se podia orientar dentro da academia, sabe? Que pode falar assim, olha, meu filho, vai estudar um pouquinho mais, vai fazer sua pós-graduação, vai se especializar, se você gosta dessa coisa aqui, você gosta de acústica, você gosta de sei lá, de termoelétrica, de sei lá o quê, vai fazer alguma coisa. Mas isso já acontece, tá? Eu sei, eu estou na graduação, né? Isso já acontece bastante, principalmente. Eu sei da faculdade que eu tô, mas eu acho que a própria. Que a gente já pensa muito nisso e cuida muito disso. E aí seria o quê? A grade curricular. O mix da grade curricular, que traz para você uma visão de tudo, para você ver o que mais te interessa, o que mais você gosta, para que você, no futuro, vai se aprofundando naquele tema, tá? Deixa eu fazer botar aqui fazer uma observação do que Christian Nascimento aqui colaborou com a gente, dizendo o seguinte: a internet é um megafone do que você tem. Exatamente, é simples assim. Então, concordo 100%, Christian. O que você tem... Gente, o povo tá entrando no vídeo. Agora que eu tô vendo tá que passando aqui, ó. Tem um monte de gente querida aqui. Ai, né? Que bom, que bom. Ótima iniciativa, demais, blá, blá, blá. Professora Lore, professora Marília. Isso. A professora Marília está falando aqui também. O mais fascinante de arquitetura é a abrangência e as inúmeras possibilidades. Requer muito estudo. Exatamente. E aí, justamente nesse ponto, a gente volta a falar aqui do marketing, né? Que é nosso foco aqui. Sabe o que eu queria que você falasse um pouquinho de como foi, assim, que eu achei, gente, assim, me sentindo assim, primeiro mundo. A gente entrou, cada um com seus propósitos na chapa, foi convite de um, convite de outro, não foi uma coisa arquitetada, não foi uma coisa tão elaborada, a gente foi surgindo. E aí entrando nos grupos, e de repente a gente está lá na salada mista. Na salada mista mesmo. É bem legal.
É bem legal, né? É isso E mesmo. saiu um produto, assim, tanto de propostas, quanto de linguagem, de marketing mesmo. Gente, tão perfeito, tão bem elaborado, que parece que a gente contratou, né, É uma empresa verdade. É verdade, de cara. Eu me comunicação. emocionei, sabia? Não é? E eu queria que você falasse um pouquinho É. dessa experiência dentro da nossa chapa, como que a gente criou a questão de mídias e marketing, né? A gente. Vai, fala aí, Miloca, senão eu vou falar aqui o tempo todo. Cara, Mas eu queria eu que acho que você foi, eu falasse. acho que foi exatamente uma, eu acho que foi uma, vamos dizer assim, uma felicidade a forma que se configurou a chapa, tá? É, virou uma salada mista, né? Mas assim, foi um grande acerto, foi uma grande coisa. Por quê? Porque nós somos muito diferentes e temos experiências diferentes. E isso que eu Tem os acho que é mais muito legal. velhos, os mais novos, tem Tem os coisas mais assim velhos, os diferentes. mais novos, né? Com experiências diferentes, múltiplas. Então, é muito legal, porque assim. Você só vai rir, meu Deus do Ai, céu. Miloca. Mas é legal porque às vezes, ó, e tem uma coisa, a gente não tem muito censura. Eu acho que isso foi muito legal também da chapa. Não tem censura. Então, por exemplo, eu chego lá, eu acho Nenhuma. que minha ideia é essa, eu falo, tem 10 batendo. Aí a gente discute. Então, isso está sendo muito legal, sabe? É essa abertura, porque eu vejo uma coisa, sabe, Mila, que eu acho que é muito séria, muito séria. A gente, é, enquanto a gente não se unir, a gente não fortalece o mercado. Isso é um fato. Exatamente. A gente tem que parar dessa guerra que fica. A gente já tem tanta coisa para ter guerra, né? Então, assim, Olha, você viu a lista que você preparou aí de gestão, administração, financeiro, gestão de seres humanos, gestão de softwares. É tanta tudo, coisa. E ainda tem tudo um isso. projeto, ainda tem um cliente. E Pois ainda é, tem cara. a guerra de classe. Ah, não, é muito para minha Não, cabeça. e eu falo assim, ó, a gente passa 5 anos da nossa vida nessa faculdade. Então eu vou dizer que uma grande parcela dos meus grandes amigos vieram da faculdade, pô. Então, Exato. né? Então eu acho que essa preocupação que a gente tem que ter de união, enquanto a gente tiver desunião na profissão, a gente vai ter sempre guerra de preço. E É pior do que verdade. isso, a gente tem uma imagem da profissão que não é a que deveria ser. Então, eu digo o tempo inteiro, sabe qual é a nossa, para mim, eu acho que a primeira meta que a gente tem que ter é educar o cliente. Como é que a gente educa Isso. o cliente? Porque o nosso cliente, ele não está pronto para consumir o que a gente quer dar para ele, tá? Ele acha que o projeto é caro, ele acha que é desnecessário, quer jogar dinheiro fora, que é esse o cliente, na grande maioria das vezes, óbvio. Não Sim, posso ficar aqui falando mal de clientes também, que eles são nossos queridinhos. Mas, de mas uma também forma existe uma geral, prática de se doar projeto, né, Miloca? Assim, existe uma parcela. Bom, enfim, existe um sim, sim. histórico a É, nível nacional de banalizar, digamos, o nosso produto, de não vender esse produto. exatamente. Eu digo o Mas, tempo inteiro, falo para os alunos, inclusive, uma coisa, gente, se alguém te pedir opinião sobre o que você faz, sobre o seu trabalho, por exemplo, me dê opinião, faça um desenho aqui rápido. Gente, eu dou opinião sobre seu namorado, eu dou opinião sobre seu cabelo, sobre o que você quiser. Agora, no que eu sou técnica, eu não posso dar opinião. Eu tenho que dar um parecer, uma consultoria, um projeto. É isso que eu tenho que dar, entendeu? Então, essa, exato. essa, essa relação, a gente precisa deixar isso muito claro com o nosso cliente. E aí, eu acho que isso só acontece quando a gente mostra, é, quando a gente mostra o valor do que a gente está fazendo, Isso. né? E a gente, para mostrar valor do que a gente está fazendo, a gente tem que descobrir o nosso valor, Aí né? volta para o marketing, né? Volta para o marketing lá atrás. Vai chegar no, Isso. assim, como o marketing é de dentro para fora, o que vai chegar no cliente é o que está dentro. Se você não se preparou, se você não tem o seu valor claro, se você não está pronto para entregar aquele serviço da melhor forma, você não vai conseguir fazer marketing nenhum para chegar onde você quer, entendeu? Então, para mim, é a grande questão que a gente está vendo. E aí, eu vou fazer só uma analogia aqui, antes de ler o que o pessoal está falando, que é a questão dos 3Ds, né? Uhum. Então, assim, a gente vê, principalmente dentro da academia, dentro dos alunos, eles acham que precisam saber o 3D, que na hora que souber fazer um 3D, que você não sabe que é 3D, acha que é fotografia, né, que é realidade, quando você fizer isso, você virou um mega arquiteto. Gente,
Se para você virar um mega arquiteto, você só precisa saber fazer um super 3D, não vai ficar 5 anos na faculdade, não, gente. Passa 6 meses fazendo um curso de 3D que você vai ficar melhor ainda do que tudo, entendeu? Você Então, toca num ponto, porque assim, 3D é a nossa embalagem, é a nossa apresentação, é o nosso pacotinho de luxo. é uma das Porque não é ferramentinhas que a gente projeto. tem, mas o É uma projeto é outra coisa. apresentação, faz parte da apresentação, não faz parte do projeto, né? A solução arquitetônica, a solução de interiores, a solução que a gente traz para um ambiente ou para vários ambientes é diferente do que a gente apresenta, né? Assim, a embalagem, a gente tem que fazer, bota aquele laço de fita lindo e maravilhoso, bota aqui luz. Pois é, agora tem que ainda ter um cuidado. Eu vou falar, isso aconteceu comigo lá nos primórdios de, sei lá, vamos falar de 10 anos atrás, talvez, dos 3Ds. Quando eu fiz um projeto, apresentei uma entrada de um prédio, o hall de entrada do prédio e tal, e o conselho aprovou aquele projeto, né? Joia. O conselho eram pessoas bem mais velhas e tal e tal. Mandaram imprimir o 3Dzinho lá, colocado na obra. Tudo que era colocado na obra, eles olhavam, tá diferente do 3D. Rapaz, eu virei escrava do próprio 3D que eu tinha feito. Entendeu? Então, Mas isso é que eu vejo assim. mais comum acontecer. E aí, o que acontece? No caso, a gente conseguiu, porque não era um 3D tão coisa assim, conseguiu fazer bem parecido com o 3D, mas eu falei, não é possível. Eu agora tô copiando o meu 3D, porque... Entendeu a história? E aí eu vejo isso acontecer muito no mercado hoje. Eu vejo as pessoas criando uma frustração irreversível no cliente. Verdade, porque nossa. eles criam imagens e coisas que estão fora do alcance do cliente financeiramente, está fora do alcance fisicamente, que às vezes aquele módulozinho, aquele bloquinho que ele trouxe é lá do outro lado do planeta, que você não tem como trazer aquele móvel para cá. 20. Ai, meu Deus, eu botei uma ribbon chair, né, num projeto, agora não sei isso. Não fale que é um absurdo, não, porque tava lindo o bloco. Aí eu botei... Tava lindo, fofa. E agora eu quero ver você fazer um real. Eu quero ver você fazer um real. A cliente de 9 anos de idade não quer abrir mão da ribbon chair. Sabe quanto é que ela custa? 7 mil reais. Quando você converte de libras esterlinas para real, custa 7 mil reais. Ok. E ela pode pagar? Poder ela pode. Ela só não, se recusa a pagar o frete e o imposto. Então, né, no caso, a mãe. Enfim. Mas de qualquer forma, o que acontece? Aí o que Carmen está falando aqui, ó, cria uma expectativa que você frustra o cliente. E o que vai acontecer com isso, um caso desse? Vamos pegar o seu exemplo aí, tá? Um caso desse, nada que você coloque lá vai ficar bom. Tudo vai ser, tá bonitinho, mas eu queria era aquele. Tá, não sei o que. Aquela foi a expectativa criada, né? Quem não fez isso, atire a primeira pedra, né, Maria? Maria botou aqui, eu já fiz isso também. Então, assim... Ai, gente, pois é, mas a vida é isso. Não, e assim, eu acho que foi uma das poucas vezes que eu resolvi colocar um material importado, né? Sem consultar, digamos assim. Eu vi muita gente colocando, eu falei, não, então já tem aqui no Brasil. Não me deu o trabalho de checar se já tinha alguma importadora que estivesse trazendo essas cadeiras. Quando eu me dei conta que não estavam importando, ou seja, uma falha de pesquisa. Mas vocês verem assim, o nível de detalhe que a gente tem que chegar para ainda organizar e coordenar todo o resto. Então, e ainda lidar com essas questões digamos, da profissão, né? Que é o que a gente está tentando trazer aqui para a conexão a Chapaum, é justamente isso. Pelo menos um dos problemas é a gente apaziguar, né? Tentar lutar pela classe e resolver questões universais de arquitetura, né? Digamos até assim, para ter, Mila, um lugar para a gente debater essas coisas, porque isso aqui que a gente está falando, eu tenho certeza que muitas pessoas vão cair nessa armadilha. Que eu caí, nessa cilada, que eu caí, que você caiu, que o monte caiu, que a gente vai fazendo aquele 3D, vai ficando lindinho, a gente vai querendo voltar. Pô, mas é surreal. Eu tenho uma amiga que ela é psicóloga, que ela diz que a gente é o maior fabricante de cliente para ela. Porque a gente pira o cliente você faz uma expectativa que ele não recebe, entendeu? Então, você não atende a expectativa dele, porque você não conseguiu, né, decifrar, sua bola de cristal tá no concerto, você não conseguiu decifrar o que ele queria, e aí você cria frustrações, tá? Então, a gente tem que minimizar isso.
Vamos trabalhar com produtos nacionais. Eu sou a maior defensora de produtos nacionais aqui desta terra, viu? Pelo amor de Deus. Foi só um deslize, um mero deslize. Não vem crucifique. Não contem pra ninguém, gente. Isso aqui que ela contou. Foi uma confissão de... Confissão De não Mila pode pra sair. Mila, De Mila pra Mila, exatamente. Não pode sair daqui uma confissão dessa. Ai, meu Deus. Oh, meu louca. Mas aí, assim, voltando lá para nossa chave, porque sim, eu quero parceria com os psicólogos. Não precisa, não. Eu não piro meus clientes, não. Ficam assim comigo depois. Exatamente, a gente cria laços, Mas, peraí, deixa eu só complementar uma coisa aqui que foi falada aqui atrás. Está gravado, bonito, está gravado. Vamos pensar se vai ficar gravado essa live. Vamos ver se eu live. gravo no final. Mas aqui tem uma coisa importante aqui, que Loris complementou aqui, ó. O 3D não é projeto, gente. Isso é um fato, mas o cliente também precisa ter consciência disso. Mas a gente, como arquiteto, como profissional, precisa entender quais são as nossas atribuições e qual é o nosso alcance, nossas obrigações. Quando você vende um projeto, você vende um projeto, que é um serviço, você está vendendo um projeto, você é contratado para fazer aquilo, você tem que entregar ele numa linguagem técnica para que ele possa ser executado. Porque ninguém quer pegar um projeto para ficar achando ele bonitinho na parede. Aí, pega uma fotografia. Não vai contratar um projeto que não possa ser executado, que não seja a nível de execução. Ou seja, eu vejo, por exemplo, as pessoas confundirem um 3D com uma fachada. Uma fachada técnica não é um 3D, pelo amor de Deus. Uma planta técnica não pode ter colorido. Ela é preta e branca, ela é pena fina, pena grossa, hierarquia de linha. Porque senão a obra não consegue executar, Então, esse tipo de coisa, eu acho que fica, às vezes, o marketing dá essa atrapalhada um pouco, sabe, Mila? E voltando para o nosso tema, senão a gente vai fugindo, mas o marketing dá uma atrapalhada. Por quê? Você chega ali, fica zapeando, no Instagram. Alguma hora você faz isso, do dia ou da noite ou de qualquer hora, você vai ali zapeando e você fala, poxa, isso aqui tá fazendo um monte de coisa e tal. E aí você começa a achar que você precisa estar fazendo aquelas coisas daquela forma para poder estar também com a visibilidade, enquanto que, na verdade, eu acho que isso é uma grande armadilha. Você pegar e começar a colocar produtos ali de coisas que você, na verdade, não fez. Tem gente que coloca assim, projeto autoral. E é um 3D, aí você fica nessa história do que é autoral. Autoral é um 3D, beleza? Mas isso é projeto arquitetônico? A que você está se referindo, Então, fica uma coisa um pouco confusa nisso tudo, e aí, e aí você acaba, às vezes até sem querer, não estou dizendo nem que é de propósito, mas às vezes você acaba se perdendo nesse vamos lá, nesse modismo, Aquela história assim, por exemplo, a última moda é usar vestido curto e apertado. Ok, mas eu não gosto. Por que eu tenho que usar? Ou não cabe no meu corpo, ou não fica bem em mim aquilo ali. Por que eu tenho que usar? Exatamente. Então, é aquela história. Eu vejo, quanta gente, se a gente fizer uma analogia à moda, quanta gente sai completamente desconfortável só porque tá na o que moda. todo mundo está fazendo, entendeu? Então, quanto confortável você está fazendo esse marketing digital, essa divulgação digital do que você está fazendo? Eu acho que a grande pergunta é essa. E essa estratégia que você está fazendo, ela vai te levar onde você quer, onde você precisa? Essa é a questão. Deixa eu falar aqui, o arquiteto Neto está perguntando aqui. A ideia da chapa é que a Cal promova palestras para atualizar o profissional nas questões de marketing. A gente falou logo no iniciozinho, Neto, mas repita aí, por favor, Miloca. Pronto, a gente está, na verdade, a gente tem a proposta de fazer várias palestras nos temas que são complementares à nossa atuação, tá? Inclusive marketing que é... E aí, na verdade, a gente não quer fazer uma coisa solta. A gente está organizando isso tipo uns módulos. Então, por exemplo, vamos fazer um módulo lá de marketing digital, apesar de que a gente acha que esse nome é um nome que é inadequado. Mas vamos lá, ferramentas digitais, vamos chamar assim. E aí você faz esse módulo e você consegue fazer 3, 4 séries de cursos e de palestras, mini cursos, palestras, que consigam... Com certificados, tá? Que é um grande diferencial para o nosso... A gente está trazendo a ideia de certificação
dentro do Isso. CAL, que isso é um diferencial para quem faz o curso, né? Isso. Então, assim, é importante ter essa certificação, Uhum. dessa atualização, e Isso. abrange a todos os egressos e ingressos do mercado. Isso. Egressos, progressos, qualquer O coisa que progresso tá de de ingresso, todos né? os ingressos. Mas assim, não, sem brincadeira, porque às vezes a gente fica pensando que é só para alguém que acabou de formar e que está chegando no mercado. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho mais de 20 anos de formada, falei. Eu tenho um pouquinho mais do que 20 anos de formada, e assim, todo curso que tem, eu participo, na verdade, eu tenho coisa de curso, né? Eu fui justamente fazer porque eu sou uma viciada em curso, e na verdade, assim, porque eu acho que a gente tem que estar se atualizando o tempo inteiro, não é só quem está chegando, né? Quem está Só Caetano chegando. Veloso que não quer usar celular, gente. Só ele. Só conheço ele na vida. O resto é normal, mortal, né? Todo mundo aqui vai virar pó. Então, assim, eu acho, Neto, é uma coisa importante que você colocou aí, mas eu não diria que é palestra, sabia? Eu acho que a gente está muito mais focado nos cursos que realmente sejam uns workshops, uns cursos que de fato consiga mostrar uma aplicabilidade nisso, não só as palestras, tá? Porque é uma coisa que eu pessoalmente defendo muito, né? Tanto que eu vou para essa área de curso, tenho uma coisa dos cursos, porque eu vi essa deficiência de mercado aí, de ter essa coisa que você consegue aplicar, né? Uma coisa de informação que você consegue aplicar. Sair um pouco mais da teoria e trazer mais para o mercado mesmo. Então, isso é uma proposta nossa forte, tá? E a certificação também, isso. Vou voltar lá o que eu estava falando da chapa, porque como a gente entrou na salada mista, cada um de um canto, e cada um com seus propósitos, e a coisa foi se fortalecendo, a gente foi trazendo, encaixando melhor essas ideias, formatando melhor isso. A nossa logo, o desenho, toda a formatação foi feito no mutirão, assim, de 50 mãos, sabe? E foi uma coisa tão legal, porque assim, a gente trabalhou em equipe, né? Podemos dizer isso. É E mesmo. vimos muito certo nesse trabalho em equipe. Isso que eu queria salientar aqui. E aí, abrir novamente esse espaço aí para você complementar. Rapaz, ó, eu não posso falar aqui, mas só que tá entre a gente, né? Entre Milas, eu vou dizer que minha ideia era entrar para dar um apoio, né? Mas a pessoa não consegue ficar quieta. E aí vai e se mete de cabeça quando nem podia se meter de cabeça, entendeu? E aí realmente eu confesso que eu me apaixonei pela causa e nunca participei, Mila, nunca fui ligada ao CAL. Infelizmente, acho que é um erro meu, né? Eu venho do mercado, estou aí nessa trajetória de mercado, depois a área acadêmica, que veio logo depois, né? Não foi desde o início de minha carreira, não, mas veio a área acadêmica. E assim, sou de me meter em tudo, sou, né, em outras coisas que eu faço, mas nunca tinha pensado em participar do CAL. Mas hoje eu consigo ver que eu consigo, talvez, né, acrescentar coisas aí, pela minha própria experiência e por essa ajuda aí de trazer justamente essa formação, que eu acredito muito. Então, volto a falar o que eu falei antes, que o marketing é de dentro para fora. Se você não tem essas bases, você não vai conseguir expor isso, tá? E é isso, a representatividade da nossa chapa, eu acho que é exatamente isso. Está todo mundo com energia muito high, está todo mundo muito engajado, muito empenhado em de fato fazer a mudança, cada um representando os seus pares. Está todo mundo muito motivado, sabe? Eu acho que a gente representa muito legal, bem a nossa bandeira que cada um está levantando ali dentro. Então, a coisa foi feita realmente por todos que estão. É verdade. Entrou cada um de paraquedas de um canto da Bahia e estamos felizes e transbordando essa felicidade, querendo fazer essa mudança mesmo, sabe? Sendo ferramenta, né? Sendo instrumento para a gente acalorar a nossa classe, para a gente fortalecer o nosso mercado, principalmente. Professora Marília colocou aqui também, ó. Marília colocou, o CAL precisa ser nosso porto seguro. Sim, essa é uma queixa que eu tinha, que eu tenho ainda, na verdade, sei lá. Mas, assim, que é a gente não sentir que quer ir lá, que tem um lugar para você, sabe? Isso. Né? Não, eu acho que pessoa grata, né? Pessoa não grata, não venha. Pois é. Então, a gente, na verdade, é uma coisa que eu acho que é uma das nossas...
Que é uma das nossas metas aí. Ernesto, eu não sei, né, o que você falou que é a cara de Mila Peixoto, mas deve ser coisa boa, porque já passou aqui, eu tô vendo agora. De você fingir que não quer trabalhar, mas na hora do vamos ver. Não, mas eu jurei que não era trabalhar, eu disse eu vou dar um suporte. Entendeu? Foi esse meu combinado, me enganaram. Tá bom. Tá bom. Mas, ó, de qualquer forma, assim, hoje pela manhã eu decidi meu voto. Ó, que legal, Risos. Tornar uma família. Que bom, Neto, que você tem. Oh, que bom, Neto. Fico e feliz. assim, ó, gente, a gente tem, inclusive, acrescentado propostas, alinhado coisas, cortado a gente já está ouvindo, né? Já estamos ouvindo nossos colegas. Isso, a gente já está trabalhando agora para poder justamente fazer essa coisa mais homogeneizada, mais participativa. Isso. Porque eu acho que o que falta nessa condição é a participação, é a gente realmente ver que a gente tem capacidade, mesmo que a gente não ganhe todas as batalhas, mas a gente vai lutar por cada ponto que a gente colocou. E eu acho que essa é a vontade de todos que estão engajados nessa chapa, sabe? Isso. Todo mundo vai estar ali querendo transformar, pode até não ganhar, porque a gente sabe que tem situações que dependem de justiça, lobby, isso e aquilo. Sim, política, as propostas... vai estar lutando por cada ponto. Isso daí, a gente tem todos os representantes, cada um ali, ligado a um ponto ou ao outro. Então, assim, não é sobrecarregado em uma pessoa apenas. Todos da chapa têm um ou dois pontos que vai estar massivamente brigando por aquilo. Perfeito, exatamente, muito bem colocado. E assim, eu então, que acho que talvez pelo tempo de mercado já passei por um monte de área de arquitetura, muitas áreas, né? Hoje até políticas públicas também, que eu nunca achei que eu ia entrar, tem 3 anos que eu estou na área de políticas públicas, de plano, diretor, essas coisas. Então, assim, eu vejo o quanto é importante a gente estar cuidando de todas essas áreas, entendeu? De uma forma... Maria, estamos sonhando juntos, estamos. É isso aí, gente. E, então, a gente está aqui para... Nosso tempo só temos 4 minutos, né? Porque voa, não sei o que acontece com esse tempo, loucura. Eu acho que isso é sabotagem, né? Vão tirando. Mas, assim, Lourdes acrescentou aqui, arquitetos e urbanistas, sim, isso. A gente tem uma atuação aí de paisagismo, de urbano, de planejamento urbano, como eu estou falando que eu estou atuando. Então, assim, é uma área muito grande, muito rica, e a gente tem que cuidar de todas essas áreas. Interiores, restauro, interiores. Interiores, que está tão massacrado, né, Mila? Você, então, que trabalha tanto com interiores, está tão sofrido. A gente realmente precisa de dar um cuidadinho nisso. As bruxas somos nós. Então tem que dar tem que dar esse cuidadinho aí, porque a arquitetura de interiores não é, né, assim, tem sua importância, né? Não é cuidar de casa de boneca, né? Não é cuidar de casa de boneca, não é. A gente sabe o trabalho que tem. Injusto acabar tão cedo. Também acho. Eu já tenho 3 minutinhos aqui só. Gente, na verdade, assim, queria agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui. Multiplica isso, vai ficar gravado no nosso Instagram. Quem tiver, assim, manda pelo aviãozinho para um monte de gente, tá? Manda, já que a gente já falou aqui mesmo, pode mandar, né? Pode distribuir, né? Ajuda aí, conversa com os colegas também para olharem. E, assim, o mais importante olha as propostas que a gente está oferecendo, que a gente está buscando, porque eu acho que a base disso, assim como a base do marketing, é o conteúdo, tá? Então, o conteúdo não é por me achar simpático ou achar a Mila simpática, não tem nada a ver isso. É conteúdo que a gente está trazendo, tá? Então, é por aí, tá? Olha o conteúdo, avalia isso. E aí vem com a gente. Vem para Chapa 1, vem com a gente, né, Miloca? Então, o recado que eu deixo aqui também é de muita gratidão a todos que estão engajados. E peço encarecidamente a participação massiva de nossa classe, porque é um falando para o outro, é o trabalho de formiguinha que vai fortalecer e que vai conseguir, de fato, fazer a mudança. A gente está parecendo política falando. Tá, mas você só tem 1 minuto, viu? Que vai acabar você aqui já. Mas é exatamente isso. A gente só consegue promover mudança mostrando apoio, conversando com o colega, levando essa mensagem adiante para, de fato, conseguir virar essa chave, né? Que a gente está precisando. Sabe uma coisa? Não vai dar para falar aqui, mas enfim, vou tentar.
Quando se criou o conselho, meu coração acelerou, assim, eu criei uma expectativa enorme. E até hoje eu não vi essa vantagem de ter separado do CREA, Você sabe? vai ver. Então tem muita gente com essa